Olá a todos, o meu nome é João Carvalho, sejam bem-vindos ao Porque Não Agora. Hoje connosco temos o ilustre Dr. Carlos Robaldo Cordeiro, pneumologista, diretor do Serviço de Pneumologia da ULS de Coimbra, é professor catedrático e é diretor da Faculdade de Medicina de Coimbra. Bora conhecer? Olá a todos, olá Carlos, estás bem disposto? Bem, muito bem, obrigado. Estou no Impecável. ginásio, estou ótimo. Pois é. Olha, e queria começar mesmo por aí. Tu já és nosso sócio há já algum tempo. Há mais de meia dúzia de anos, sim. Quando comecei a largar um bocadinho, pensei que era bom vir aqui para tentar encolher um pouco mais e também, sobretudo, para manter a atividade física e manter a saúde física e mental, que acho que é muito importante. Depois As de um duas coisas excesso, andam juntas. houve uma altura de excessos e Pois, resolveste, verão, exato. resolveste vir. Ok. Tu és médico pneumologista Exato. e, pronto, como eu estava a dizer, já fazes parte aqui da nossa casa, não é? Do Five há algum tempo, mas nunca te fiz esta pergunta. Dentro de tanta especialidade que podias escolher, porquê a pneumologia? Muito bem. Há aspectos ambientais e aspectos genéticos. Genéticos, digo-te já o primeiro, é que o meu pai também era pneumologista. E, portanto, Facilitador. facilitador, médico, professor na faculdade também, e, portanto, mesmo eu ir para a medicina, sou o mais novo de três irmãos, foi o único que foi para a medicina, também foi um pouco pelo ambiente que me habituei a ver e a dedicação aos doentes e vim a atividade que me habituei a apreciar no meu pai, e como sendo pneumologista achei que de facto tenha também já obviamente um caminho de alguma forma também já trilhado. Exato. E fui acompanhando também depois ainda enquanto antes de ser especialista e antes de entrar na especialidade acompanhava já um pouco a atividade do meu pai também de alguma forma tentando aprender e aprender de alguma forma a ver como se tratavam os doentes e portanto a pneumologia foi um bocado enfim por inerência, não é? Familiar, exato. E sempre tiveste muito contacto também, claro. Deixa-me começar por perguntar, relacionado ao ginásio em si, imagina uma pessoa que não está ativa, que é sedentária, e que de repente quer se tornar ativa. E às vezes nós sabemos que as pessoas às vezes começam pela corrida, seja indoor, seja outdoor. Consideras isso um bom começo a nível cardiorrespiratório de alguém que está sedentário, a passagem para ativo? Pois deve haver algum aconselhamento e deve ser feito de uma maneira gradual, não é? Porque também depende se essa pessoa tem algum tipo de patologia ou tem algum problema, ou se fuma, por exemplo, que é um aspecto também bastante relevante. Às vezes também tem isso, as pessoas para deixar de fumar vou-me inscrever no Exatamente. ginásio. Portanto, pode haver muitos motivos, não é? Mas também tudo esse processo todo de adaptação tem que ser também, obviamente, gradual e tem que ter algum aconselhamento do próprio, se já fez até atividade física antes e está a retomar, por exemplo, ou se está a fazer alguma coisa de novo, não era mau perceber, e aqui também o fazem, não é? Se fisicamente está em condições, clinicamente também não era mau saber, dependendo da idade, não é? E de eventuais antecedentes que a pessoa tenha, mas, enfim, a avaliação física, como eu fiz aqui também, como quando iniciei aqui a atividade, eventualmente mais detalhada, se houver necessidade disso, se a pessoa tiver algum problema que não seja impeditivo de realizar atividade. Por exemplo, eu sou asmático, provavelmente ninguém sabe aqui no Five que eu tenho asma, também, mas não é por isso que fui para a pneumologia, mas não é também por isso que sou e que devo ser impedido, bem pelo contrário, de fazer atividade física, não é? Ok, mas e consideras que na generalidade das pessoas era interessante que elas fossem ao médico ter um aconselhamento na parte da medicina, ou na generalidade pensas que a avaliação física só por si chegaria? Depende também depende se de facto a pessoa tem até antecedentes familiares ou pessoais, ou portanto se tem algum problema de saúde já identificado, ou na família, alguns que possam ter até um caráter genético, aí julgo que o aconselhamento mais, digamos, abrangente, portanto de natureza médica, seria importante. De outra forma, de facto, a avaliação que pode ser feita pode também permitir, com os aconselhamentos, precisamente, com o aconselhamento a uma atividade gradual, portanto, alguma precaução na fase inicial, julgo que isso será importante. Claro. E quando a pessoa já está efetivamente no ginásio, quer seja dessa passagem de sedentária para ativa, ou já sendo ativa há algum tempo, e essa pessoa vai para a passadeira, não é? Entra ali em fadiga, o que é que realmente acontece ali? O que é que me faz
querer desistir ou querer abrandar? Tem mais a ver com a parte respiratória? É a parte muscular do lactato? Pois, pode ter várias causas, porque desde logo se não há uma boa coordenação da respiração, não é? A respiração é um ato involuntário, não é? Nós respiramos sem perceber que estamos a respirar, ainda bem, para não pararmos de respirar. E temos esta cronologia da fase inspiratória, expiratória, etc., perfeitamente regulada por grupos de neurónios, digamos, que o fazem insensivelmente, sem nós nos apercebermos disso. Agora, quando estamos a fazer atividade física mais ativa, exercício físico, nesse caso, por exemplo, passadeira, evidentemente que é importante perceber-se, haver uma certa coordenação da respiração e sobretudo, haver uma respiração ritmada, ativa, não haver quebras de respiração, precisamente para não dar origem à acidose e, portanto, a dores musculares, à tal acumulação de ácido lático nos músculos. Isso pode ser uma causa, como é evidente, de incapacidade. Outra causa pode ser também mesmo a componente respiratória, de facto a pessoa não estar a fazer bem a articulação e a respiração como deve ser e não conseguir fazer a atividade física. Também há outras causas, claro, a componente cardiovascular. Exato. A pessoa pode ter, como é evidente, enfim, sei lá, tensão arterial elevada, alguma outra, digamos, outra condição que não seja respiratória, que possa ser cardiovascular, mas já estou a falar, enfim, em pessoas que eventualmente tenham mais idade. Exato. Não é? Mas ainda assim acontece. Acontece. Eles virem para o ginásio, claro que sim. Acontece, claro. É o meu caso. Está aqui o exemplo vivo de um sénior, para me parecer simpático nas palavras, a fazer atividade física. Mas é importante perceber isso, quer dizer, que nós devemos, a nossa respiração na atividade física é muito mais consciente e deve ser mais consciente e devemos fazê-lo, por exemplo, na corrida, ter essa capacidade, depois cada um se adapta, é muito individual essa capacidade de adaptação. Agora devemos ter essa capacidade ritmada de inspiração, expiração e respirar convenientemente para não haver de facto essa dificuldade. Sempre nos mesmos ciclos, mais ou menos nos mesmos timings. Ciclos, cada um depois tem os seus truques, com certeza. Exato. Quando eu também os tenho. O que é preciso nós normalmente respiramos, deve ser, quer dizer, o que é aconselhado, que a inspiração se faça pelo nariz, não é? E a expiração pela boca, porque protege, temos aqui uns cílios, uns epitélios nasais que vão depurando aquilo que não é para entrar e aquecendo e umidificando o ar, portanto ele chega em muito melhores condições ao aparelho respiratório inferior. Mas quando estamos, por exemplo, numa passadeira, olha o nariz, é boca aberta, como é óbvio, e, portanto não é... Portanto, o que é importante é fazer-se essa respiração de forma ritmada e continuada e de maneira a não poder haver esse cansaço que pode ter origem respiratória, pode ter origem muscular, até porque se a pessoa não tem treino também, não é só por não ter uma boa respiração, pode não ter uma condição física que esteja capaz, digamos, de acompanhar, não é? Ou pode haver outras razões clínicas, como é óbvio, não é? Sabes que é uma pergunta que nos fazem bastante de como é que eu devo respirar no treino. Mas depois, claro, que difere de quando estamos a fazer cardio para quando vamos para a musculação. Como é que tu explicarias o ciclo de respiração quando estás a fazer força nas máquinas e, eventualmente, aquelas pessoas que claramente estão com carga a mais, com um propósito de treino, mas que ali durante um momento fecham a glote para poderem potenciar a força? Pois... Isso talvez não seja correto. Quer dizer, ou seja, a expiração deve ser feita no momento da força, no momento Exato. da carga. Portanto, a inspiração, por exemplo, fazer um agachamento, a carga maior é quando nos levantamos, não é? Portanto, devemos fazer a inspiração quando nos baixamos e a expiração quando nos levantamos. E o mesmo na musculação e noutro tipo de atividades cardio que impliquem, portanto, digamos, esse ritmo de mais esforço, menos esforço. Devemos aproveitar o esforço para fazer a expiração e isso é mais equilibrado. Esse é um aspecto, a meu ver, importante de recomendação. Ok. E nós, enquanto treinadores, digamos assim, quando queremos potenciar a força, o que é que seria o indicado a nível de fechar a glote e trancar o abdominal para fazer aquela força toda? É viável? É viável. Quando é preciso mais força, precisamente até a respiração
abdominal, o apoio da musculatura abdominal e essa respiração pode ser necessária, de facto, num esforço máximo, como é evidente, até porque potencia essa capacidade, não é? Exatamente. Isso é evidente. Eu não faço esse tipo de grandes esforços, portanto, não estou... Nem eu já, na verdade. Não estou muito preparado para isso, nem felizmente eu tenho de fazer, mas claramente que sim, claro, esse apoio da respiração abdominal, da musculatura abdominal, numa situação de esforço, digamos, maior, não é, ao máximo, nesse tipo de exercícios, é bem evidente, é aconselhado. Perfeito. E quando passamos o exercício, vamos dizer, vamos de férias e tudo mais, e eu quero fazer exercício agora, mas na rua. Tanto para sedentários como para ativos, quais é que seriam assim as indicações que tu conseguias dar para se precaverem? Estou-me a lembrar, por exemplo, da poluição. Há bocado estávamos a falar, antes do podcast, estávamos a falar das poeiras e tudo mais. Como é que eu me consigo precaver destas questões quando quero treinar lá fora? Claro, dois ou três aspectos. Em momentos das poeiras, há bocado falávamos das poeiras da África, que vêm Sim. agora, que nos visitam com muita frequência, enfim, por força também um pouco destas alterações climáticas e de outros aspectos. Esses são períodos em que há uma acumulação na atmosfera, digamos, respirável, de poluentes que claramente desaconselham a atividade, digamos, mais exercício físico mais ativo ao ar livre, nomeadamente para pessoas, para idades extremas, portanto, enfim, gente mais nova, crianças e idosos como eu e outros tais, ou mais ainda, e também para pessoas, nomeadamente com patologia respiratória e cardíaca. Tem que se ter atenção nessas circunstâncias, quando há ambientes ou períodos de muita poluição, este é um bom exemplo, digamos, a recomendação é de não fazer atividade física ao ar livre. Outra recomendação tem a ver com temperaturas extremas, quer dizer, nomeadamente com o calor, não é? Enfim, temos tido agora, até neste mês que está a meio, e nos últimos dias complicados, com temperaturas muito altas. A adaptação do organismo a essas temperaturas muito elevadas condiciona um esforço adicional, não é? Há mais saída de líquidos, há uma alteração ventilatória normal, até para se poder, hemodinamicamente, para nos podermos adaptar à temperatura mais alta. Portanto, há um débito cardíaco aumentado, só com o esforço e com a atividade física em temperaturas mais elevadas. Portanto, patologias que já tenham esses problemas de base, patologias respiratórias crónicas ou patologias cardíacas crónicas, por exemplo, ou pessoas com mais fragilidade, até pela idade, devem ter cuidado também em temperatura extrema a fazer. De resto, é ótimo fazer ainda ontem domingo, fui correr para a zona ribeirinha de Coimbra, 6 km, não é mau. E com uma temperatura amena, não foi uma hora também extrema do dia, e esse é outro aspecto, quer dizer, não correr às horas de maior calor neste período do ano, e portanto tentar obviamente evitar tudo isto, a poluição, o calor extremo. Para quem no meu caso, asmático, pode haver um problema, digamos, suplementar, que é as temperaturas mais frias. Portanto, porque fazem broncoconstrição, fazem obstrução das vias aéreas, e se uma pessoa, de facto, enfim, eventualmente faz uma atividade mais acelerada, ao ar livre, com frio, com temperaturas frias, pode ter uma crise de asma. Portanto, mas os asmáticos podem fazer... Nós temos exemplos de grandes atletas, até olímpicos. A Rosa Mota era asmática, não sei se sabias. Não sabia. A Rosa Mota já fiz muitas ações de sensibilização, de awareness, como se costuma dizer, com a Rosa Mota na área da pneumologia. Ela está sempre disponível para isso, e não deixou de ser campeã olímpica por causa disso. E tivemos até um treinador da Académica, que foi um grande jogador de futebol enquanto esteve no Futebol Clube do Porto, o Domingos Paciência, é asmático também. No entanto, foi um atleta de alta competição e ao mais alto nível, e portanto isso não é impeditivo, a pessoa tem que ter a sua doença controlada, naturalmente, e obviamente que há algumas atividades que podem induzir digamos, uma carga maior e algum risco maior de desencadear crises, mas as atividades mais, digamos, aeróbicas, como estávamos a falar, a corrida, natação,
Exato. Remo, por exemplo. são perfeitamente equilibradas e também, enfim, ajustáveis numa pessoa que tenha estas patologias. Ok. Agora lembrei-me de uma pergunta, tem a ver com esta mais ou menos. Há bocado falámos brevemente em fumadores. E agora estávamos a falar em poluição. Para aquelas pessoas que estão ali no limbo de fumar e não fumar, ou fumar menos, ou algo do género, e linkando isso ao exercício aeróbico, quando às vezes nós vemos aqui participantes que fumam antes ou eventualmente fumam depois, o que é que está ali realmente a acontecer naquele sistema cardiorrespiratório quando uma pessoa toma essa ação de fumar antes ou fumar depois do exercício? Quer dizer, não é só por causa daquilo que acontece no aparelho respiratório, é muito pelo que acontece no aparelho cardiovascular, porque de facto o tabaco tem, nós pensamos no tabaco, pensamos logo na bronquite, no cancro do pulmão, efisema, essas coisas todas, mas as principais causas de doença crónica são doenças cardiovasculares e o principal fator de risco é o tabaco e, portanto, muita da incapacidade até e dos problemas depois, obviamente, de doença e mais graves, tem a ver com as consequências cardiovasculares do tabaco, que diminuem por força digamos, das suas consequências ao nível orgânicas, digamos, diminuem muito a capacidade de esforço. Obviamente que a componente respiratória também, e portanto nós não deixamos de ter mais cansaço. Muitas vezes quem fuma tem esse cansaço adicional pela componente respiratória, mas também muito pela componente cardiovascular. Portanto, todas as razões são boas para deixar de fumar, desde logo, não é? Claro, Ou seja, claro. o exercício é também muito bom para isso e para quem possa estar ainda com alguma dependência, porque se a pessoa começar a querer deixar de fumar e a conseguir deixar de fumar, que não é fácil, mas se começar a ter esse compromisso com ele próprio, porque isto é muito individual, essa capacidade passa muito pela força de vontade, vai perceber também que vai conseguir fazer muito mais. Para dar um certo reforço positivo, porque vai conseguir fazer mais atividade, vai conseguir fazer muito mais, digamos, exercício do que fazia anteriormente. Ok, boa. A nível assim mais científico e mais técnico, se formos por essa via, quando eu passo de um estado de estar quieto para depois fazer exercício aeróbico, o que é que está ali a acontecer nos pulmões e no sistema cardiorrespiratório? Há uma adaptação, quer dizer, há uma adaptação para a qual, primeiro, se a função respiratória for normal, tudo é mais fácil, não é? E se a pessoa não fumar também, mesmo que não faça atividade física, e se a função for normal, se a pessoa não tiver fatores de risco, se não fumar, por exemplo, tudo se processa mais normalmente, mas há obviamente um processo de adaptação ao exercício. A atividade física vai melhorar desde logo a condição respiratória também, porque vai promover, digamos, um reforço da musculatura globalmente e também da musculatura respiratória. Portanto, a atividade física também ajuda a respiração, ajuda a ventilação e a melhorar a ventilação, porque reforça a musculatura respiratória, não reforça apenas os gêmeos ou os bíceps, também reforça a musculatura respiratória. Portanto, há desde logo um efeito muito positivo também na componente ventilatória. Mas é evidente que se não houver um treino de realização de atividade física e a pessoa esteja a começar de novo, mesmo que seja saudável, obviamente que há, digamos, uma capacidade de realização de esforço que vai ser progressiva, até também depende do peso da pessoa, exato. Também temos que olhar para... Também, há muitos fatores, sim. Muitos fatores. A pessoa provavelmente que não faz atividade física há muito tempo é capaz de estar um pouco mais pesada e em Portugal não se come nada de especial, portanto não há grandes fatores de alargamento abdominal. É verdade. Mas, portanto, esse início ou reinício da atividade física vai também, obviamente, melhorar a condição física global. A atividade física é um dos 4, 5, enfim, estilos de vida saudáveis recomendados pela OMS para diminuir o risco de doença. Das doenças mais frequentes, sejam respiratórias, cardíacas, metabólicas, oncológicas, etc. Portanto, a atividade física,
a nutrição, os aspectos nutricionais e, portanto, a diminuição ou a prevenção da obesidade e a alimentação equilibrada, obviamente a ingestão moderada de bebidas alcoólicas, não fumar. Desde logo, estas são as atividades que constituem os chamados estilos de vida saudáveis que proporcionam, digamos, uma longevidade. Hoje a tendência é menos em falar em envelhecimento e falar em longevidade. Envelhecimento tem um certo estigma, portanto, uma longevidade maior. E há um outro aspecto engraçado associado a estes todos, que é a qualidade do sono. Okay. A qualidade do sono é muito importante também na forma como nós promovemos uma longevidade ativa, saudável, etc. E uma outra coisa ainda, que tem muito a ver com fitness, até que se chama mesmo immunofitness, que é a forma, todos estes estilos de vida, o sono reparador, a atividade física, os cuidados alimentares, etc., juntamente com, pode fazer um bocadinho estranho, com a imunização, para não lhe chamar vacinação, hoje também há uma certa tendência, nós estamos todos um bocado, se calhar muita gente farta de ouvir falar em vacinas e começa a haver alguma hesitação aí, mas a vacina e as vacinas para as doenças respiratórias, e não só, têm uma vantagem adicional porque estimulam o sistema imune. E isso chama-se mesmo, hoje é essa noção de imunofitness, que é a estimulação do sistema imune por estes fatores todos que eu disse de estilos de vida saudáveis, mais a imunização frequente, vacinar contra a gripe, se tem indicações todos os anos, vacinar... Para além das vacinas, então, atividade física e aqueles estilos de vida saudáveis. Confere esta condição de imunofitness, porque vamos estimulando, até porque se nós não estamos a vacinar para a gripe, nós estamos a proteger da gripe, não é 100%, mas estamos a proteger da gripe, mas estamos, além disso, a estimular o sistema imune também. Portanto, a ativá-lo para nos proteger de outras coisas. Portanto, tudo junto, e a atividade física faz parte desse conceito também. Impecável. Isso quando tudo está nos trinques. Agora vamos dizer que eu estou doente, estou assim um pouco constipado, estou um pouco combalido. Expectoração, tenho alguma dificuldade aqui em respirar e tudo mais, mas ainda assim quero treinar. Eu não aconselharia. Quer dizer, eu não aconselharia, portanto, com uma gripe, ou evidentemente que, desde logo, vai haver muito mais taquicardia, não é? Porque provavelmente até pode haver um pouco de febre, desde logo essa hipertermia também vai determinar eventualmente taquicardia, mais sudação e, portanto, também mais perda de líquidos, mais dificuldade respiratória, ou mais incapacidade em controlar a respiração a acompanhar o exercício físico. Portanto, eu diria que a pessoa que, quando está doente, a preocupação principal é tratar-se e é safar-se dessa, e portanto não propriamente em fazer atividade física, nomeadamente atividade física mais enérgica, digamos, não é? Mas eu desaconselharia por estas razões todas, porque vai haver repercussões ventilatórias, cardíacas, etc., que condicionam uma maior dificuldade em fazer o esforço nessas situações, e até um risco acrescido de que as coisas possam, enfim, não correr muito bem. Ok. Assim, de uma forma geral, se uma pessoa tiver antecedentes familiares, doenças respiratórias, isso é manifestado de uma forma visível ou pode aparecer de repente enquanto já somos adultos? Vamos ver, há aspectos genéticos nas doenças respiratórias, a asma, eu também tenho antecedentes familiares, não é? E até descendentes. Também tenho uma filha que também herdou. Não se herda só o que é bom, não é? E, portanto, este é um claro exemplo de uma doença de caráter de transmissão e, portanto, que tem este caráter hereditário e, portanto, há um certo risco, não é? Quem tem um pai ou uma mãe asmático tem 50% de probabilidades de vir a ter também. Mas a asma vê-se logo quando ainda é criança, se calhar não. Depende do tipo de asma, quer dizer, normalmente as queixas, a asma, a maior parte das vezes é uma doença alérgica, associa-se a outras manifestações, sei lá, rinite, ou alergias de pele, eczema, etc. E muitas vezes isso começa a aparecer mais cedo do que a asma, e a asma também aparece na sequência dessa história natural da doença alérgica, nomeadamente. Mas podemos ter asma que só aparece no adulto.
A asma é mais difícil até de controlar e mais difícil de tratar, às vezes até mais grave. Portanto, não é uma situação como essas pode aparecer mais em senhoras, mas pode aparecer apenas na idade adulta. Mas, obviamente, que nós, pensando que, por um lado, essa tendência, digamos, familiar, neste caso da asma, enfim, pode indiciar o risco, há outros aspectos que, como é evidente, também temos que ter em consideração nas doenças respiratórias, concretamente, que é os hábitos tabágicos, mais uma vez, quer dizer, às vezes, o meu pai já tinha bronquite, tinha efizema, claro, também fumava, e eu também tenho, que também fumo, não é? Estamos a falar muito nisso, se calhar é importante. Pois, não, ouça, isto é fundamental, que é o principal fator de risco das doenças mais graves e portanto, da maior... Morrem 8 milhões de pessoas no mundo inteiro, por ano, de forma direta ou indireta relacionada com o tabaco. É muita gente. Sim, É muita gente, não é? Pensando que o tubarão branco, por ataque do tubarão branco, só morrem 4, não é? É verdade. É verdade. Portanto, 8 milhões, e no entanto tem-se mais medo do tubarão branco do que aquela coisinha pequenina que se mete da boca, não é? Mas é preciso ter cuidado com isso. Mas ainda voltando às doenças genéticas, não é? Vamos dizer assim, e que eu sou um adulto, tenho pais com doenças respiratórias, mas eu não sei bem se tenho, se não. De que forma é que eu me consigo precaver, ou mesmo não sabendo de nada, como é que eu me consigo precaver, para além da atividade física, eventualmente? Sim, julgo que isso exige um exame, exatamente. Há uma coisa que não entrou muito na rotina. Toda a gente faz um eletrocardiograma a determinada altura, enfim, quando está a fazer, sei lá, até a ser estudado para qualquer tipo de atividade, até profissional ou assim, ou análises, glicémia para ver se é diabetes. E o estudo da função respiratória é algo que não entrou ainda muito na rotina. E devia ser. Não? Enfim, nós que trabalhamos nesta área temos tentado de alguma forma convencer os decisores e os que pagam, e os que depois fazem que passam isto para a prática, a ter algum momento, quando se tira a carta de condução, quando, enfim, haver uma determinada atividade ou um determinado momento em que seja obrigatório ter um estudo da função respiratória. Porque muitas vezes nós começamos, isto tem a ver até com uma pergunta que fizeste há bocado e com esta, muitas vezes nós começamos a perder função respiratória mais cedo do que as doenças que eventualmente possam estar a desenvolver-se sejam identificadas. Portanto, quanto mais precocemente nós percebermos, até porque ficamos também com um padrão para depois para o futuro ver como é que está concretamente a nossa função respiratória. Portanto, eu diria, desde logo, uma observação clínica, claro, uma radiografia de tórax, um estudo da função respiratória, que são coisas muito simples de fazer, um e outro, nada invasivos. Desde logo era uma primeira abordagem que pode, obviamente, vir a suscitar outras, não é? Certo. Nós fazemos os exames de rotina, esse também podia ser... Podia ser, e devia ser, porque há muitos outros, como digo, que fazem parte e este não entrou ainda na rotina. Para terminar, se tivesses que dar 3 conselhos, assim de forma geral, para as pessoas conseguirem ter uma vida respiratória e cardiorrespiratória melhor, ou potenciar isso, o que é que poderias partilhar? O primeiro... Já falámos aqui muito dele, já não quero bater mais no ceguinho, costuma dizer, que é o tabaco. De facto, é o grande inimigo, e o tabaco é horrível porque, enfim, as empresas que promovem a venda de tabaco são muito ardilosas e agora já cada vez há mais restrições para o tabaco convencional, agora vamos para o cigarro, para os dispositivos eletrónicos, para os tabaco aquecido, é a mesma coisa, quer dizer, com diferenças na composição, diferenças também quantificáveis, como é evidente, mas está lá uma coisa que é o mais importante, sabe o que é? É a nicotina, portanto, está lá uma coisa que é fundamental, que é manter as pessoas aditas portanto, isto é um negócio. Exato. Isto é um negócio. Um negócio à custa da nossa respiração. Nós inalamos quase 20 mil litros de ar por dia. Não sei se tinhas essa noção, se não. Nós, em cada inalação que fazemos,
entre 300 a 500 mililitros, não é? E fazemos 12 a 15, enfim, por minuto, portanto, isso multiplicado por hora, multiplicado por dia, entra aqui muito ar dentro, e muito ar que não é puro, desde logo. O ideal era, o nosso aparelho respiratório foi preparado para receber ar puro, de preferência, mas já entra muita poluição, muitos micro-organismos, etc. Agora, estarmos ainda voluntariamente a fazer com que o aparelho respiratório receba outras coisas é um erro que se pagará mais caro. É muito raro que não se pague. Portanto, essa é a minha primeira recomendação. A segunda, com sinceridade, não é por estarmos onde estamos, é atividade física. Eu não conseguiria passar sem... Eu, se um dia me disserem que eu não posso fazer, eu fico, não tenho a mínima dúvida que ficarei deprimido, porque a atividade física, seja ela qual for, eu sempre fiz desde miúdo, muitas coisas, tem uma, digamos, uma capacidade de nos... de melhorar a nossa condição, não apenas física, mas psíquica. Portanto, tem muito... Eu até vou dizer uma coisa, eu gosto de correr, faço bastante jogging, e uma das vantagens para mim, então, um dos benefícios de fazer jogging, é que farto-me de pensar enquanto faço. Eu já idealizei, há pessoas que ouvem música, eu não ouço, não quero, porque senão distrai-me. O que eu quero é pensar, estou com coisas para fazer e imagino a forma como vou fazer muitas coisas que tenho que fazer enquanto corro. Às vezes não consigo passar para o papel a tempo. Exato, mas mas vou pensando naquilo. E, portanto, atividade física, não fumar, desde logo são... E outra coisa é ser feliz. Não? Ser feliz. Não, mas é muito importante, porque o nosso... Brutal, que bom fecho. O nosso sistema imune também é muito influenciado pela nossa disposição e pelo nosso bem-estar, enfim, psíquico, e, portanto, ser feliz faz muito bem, faz bem a tudo. Que espetáculo, que bom fecho. Carlos, muito obrigado por teres participado. É sempre um gosto ter-te cá. Gosto também. E nós vemos no próximo. Tchau.